E aí, galera, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o segundo EQ da UERJ. O segundo EQ da UERJ normalmente acontece ali em junho, segundo domingo de junho, e eu normalmente falo para o candidato o seguinte: a estratégia é tirar o A na primeira prova. Tira o A na primeira prova, porque ali você se resolve e você só volta a pensar em UERJ no mês de dezembro. Por que isso? Normalmente o segundo EQ acontece em setembro. E normalmente o que acontece? O candidato ele estuda para tirar o A no segundo EQ, e aí quando ele vê, quer dizer, ele tem ali 2 semanas, como acontece normalmente no segundo domingo de setembro, você tem basicamente 2 semanas de setembro, 4 semanas em outubro e já temos o Enem. E aí, quando acaba o Enem esse ano vai ser dia 9 e 16 de novembro, você vai ter 23, 30, pronto, já tem prova da UERJ. Você teria aí, no caso, 2 semanas para as provas específicas da UERJ. Então, assim, estrategicamente pensando, eu aconselho o aluno tirar o conceito A. Tirou o conceito A? Beleza, lá no primeiro EQ. Mas não deu jeito, você acabou fazendo o segundo exame, e no segundo exame desse ano, eles vão pegar os super clássicos. Na verdade, os clássicos de José de Alencar. José de Alencar, para muitos, é o pai do romance brasileiro. Aquele que pegou para si a responsabilidade de criar o romance brasileiro, não português, distante daquilo que se fazia, evitando a reprodução de valores europeus, mas valorizando características nossas, características que nos faria um povo diferente daquele que nos colonizou. Ora, o primeiro livro que ele tem essa característica aí é o Guarani, que está na lista. E o Guarani é um romance que alguns falam que é um romance histórico, outros classificam como romance indianista. Foi um romance publicado em 1857, que narra a relação do índio Peri com a Cecília, ou a Ceci. E esse romance aí, que acaba sendo um romance que não é visto, quer dizer, o Peri ama a Ceci, mas Ceci não o vê como um amante, o vê como um irmão. E você tem toda aí uma relação de luta, de lusofobia, rejeição à cultura portuguesa. Você tem duelos, guerras, e o nosso amigo José de Alencar se demonstra um excelente narrador de batalhas, de guerras, de cenas de ação. E ele é um livro bem interessante para a gente discutir essa questão da formação da nossa cultura. E eu sempre brinco com o pessoal, né? A cena final do Guarani é uma cena surreal, mas eu deixo você descobrir, deixo você aí, no caso, conhecer essa obra, que é uma obra de luta, guerras, batalhas do nosso herói Peri, que vai enfrentar a tribo Tamoio, a tribo inimiga, e vai se colocar ali como alguém, um super-herói a ser, aí no caso, valorizado. Bem, quem não quer saber de romance histórico nem de valor indianista, você tem, ele escreveu Lucila em 1862. Lucila é um romance urbano, ou seja, se passa na cor do Rio de Janeiro. E é a história de Lúcia, uma prostituta de luxo, uma jovem rica prostituta que vai se apaixonar por Paulo. Bem, é uma história de amor, bem romântica, essa coisa do amor purificar, quer dizer, a pessoa que ela estava no caminho errado e de repente ela vai buscar a purificação, e essa purificação vai acontecer a partir do amor. É uma história que é bem interessante pela questão de que ali já aparecem algumas críticas veladas à hipocrisia da sociedade, a hipocrisia de uma sociedade que até hoje se sustenta em cima da aparência social. Lucila é um excelente romance, e é um romance para se discutir, se pensar bastante sobre as relações sociais, essa questão que a classe burguesa gosta de colocar do casamento, a mulher virgem, a mulher que tem que ser toda ela construída dentro de um ideal de pureza, e a questão religiosa que aparece aí também, fomentando com que você fique cada vez mais ligado nos valores dessa sociedade, de uma sociedade brasileira que está tentando se firmar enquanto identidade nacional. E nós temos Senhora, que é de 1875,
que é um livro, eu acredito que muitos alunos já tenham lido Senhora no colégio. Senhora é um livro muito interessante, porque você vai ter ali, o grande polêmica do livro é a história de uma jovem chamada Aurélia Camargo, que vai comprar um marido. Olha só, dentro de uma estrutura de romance, que procura dizer, falar para você que as mulheres têm que se manter puras para o casamento, o amor primeiro é o amor verdadeiro, que o amor é que move todo o comportamento da sociedade, porque as mulheres têm que buscar o casamento, formar família. E uma mulher vai lá e compra o marido. E você tem a construção do romance, eu acho Senhora dos 3 romances é o que eu mais gosto. Desculpa aqui revelar isso. Mas eu gosto muito de Senhora porque Senhora ele é construído dentro de uma chamada relação comercial. Ele tem aquela coisa parece toda a divisão são 4 partes que é dividido o livro e nessas 4 partes ele coloca essa divisão, coloca essas relações que a relação do casamento não passa de uma relação comercial, ou seja, quem é rico vai casar com rico, quem é pobre vai se casar com pobre. Esse papo do cara pobre se casar com a garota rica e vice-versa é coisa de novela mexicana. Mas as pessoas gostam e isso mexe com a fantasia, com o sonho das pessoas. São 3 livros de José de Alencar. Quem vai chegar ao segundo EQ tem que estar preparado, porque vai encontrar 3 livros que foram escritos no século XIX. São livros que tem muita gente estranha a linguagem, muita gente diz que os livros são chatos pela forma como são contados, como são narrados, o detalhismo. Então, assim, se garanta no primeiro EQ. Se você está chegando aqui, então agora é muito importante você escolher um livro que você tenha aquele ânimo de ler, aquele ânimo, se você quer uma coisa uma mistura de guerra, batalha, essa coisa do homem que faz tudo pela mulher, você tem lá o Guarani. Se você tem essa questão da mulher que vai se redimir, busca redenção para poder viver a sua história de amor e ter a sua história de amor, você tem a Luciola. Se você tem aí a questão dessa mulher, esse empoderamento feminino, você tem Senhora. 3 livros, 3 obras para você que vai fazer o segundo aqui da UERJ. Boa prova.